Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Guilherme e eu estou aqui hoje para dar continuidade a mais uma aula sobre análise técnica. E hoje eu vou falar um pouco sobre tendências. Então hoje é a aula 2. Espero que vocês gostem dessa aula, espero que vocês aprendam. Esse não é um vídeo de 5 minutos. Então, se você está aqui para aprender, espero que você tenha um tempo, pare para poder assistir essa aula. E antes que você esqueça, já deixa o seu curtir, compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas a conseguir a tão sonhada consistência na Bolsa de Valores. E hoje é uma aula que eu estarei ministrando aqui para vocês sobre tendências, ok? Então vamos lá. Você que já está aí preparado para assistir essa aula, eu vou começar dando início aos slides aqui para a gente seguir nessa jornada aí do conhecimento, beleza? Então vamos lá. Tendências. O que é tendência? A tendência é um período em que um preço se move em uma direção irregular, porém persistente. No mercado financeiro, você que está começando agora ou que já está há um tempo, você percebe que durante o mercado, ele mesmo numa tendência tanto de alta quanto de baixa, a tendência ela tende a ser irregular, ela sobe, desce, ela tende não ser muito assim uma reta ou uma diagonal perfeita, ela tem que trabalhar um pouco para chegar, para continuar seguindo a sua tendência. Então a tendência é isso, ok? Vamos para o próximo slide. Existe hoje três tipos de tendências muito importantes. Quais são elas? As tendências primárias, as tendências intermediárias e as tendências curto prazo. Muitos podem chamar até de tendência primária, secundária e terciária, enfim. Qualquer uma dessas formas é importante vocês entenderem e como funciona cada uma delas. Principalmente para quando você que está aqui nesse canal tentando aprender um pouco sobre análise técnica e querendo extrair algum dinheiro do mercado na parte de trader. Então, se você fazer um day trader, se você vai fazer um swing trade ou position trade, provavelmente você vai precisar saber um pouco sobre essas tendências primárias, intermediárias e de curto prazo. Então, eu vou falar um pouco agora o que é essa tendência. Vamos falar um pouco sobre a tendência primária. Então, vamos lá. Tendência primária. A tendência primária dura em média de 9 meses a 2 anos. Essas tendências é como se fosse uma coisa mais longa para quem está posicionado há muito tempo, para quem faz um tipo de operação de longo prazo, que é aquela tendência mais assertiva, que é mais fácil de identificar, porém você tem que deixar ela por um período maior. É a chance de, por exemplo, assim, vou dar um exemplo. Eu vou investir no Brasil. Acho que o Brasil vai ganhar dinheiro, eu vou investir nele, mas ele pode ser que num ano ele perca, no outro ano ele ganhe, enfim. A tendência primária é exatamente a direção que o país está indo, praticamente. Ela é muito grande, ela é mais assertiva, porém ela dá mais pontos com o tempo, com muito tempo passando. Então a tendência primária, hoje para quem faz day trade, não é, obviamente, a pessoa olha para 9 meses a 2 anos, ela olha num período mais curto. Não esse período aí. Mas vamos lá. Então, para que serve essa tendência primária? Serve para avaliar melhor títulos, ações e commodities. Como eu havia dito, coisas que duram por mais tempo. Por exemplo, um plantio, vou fazer ou plantar café, vou ter que esperar por um período maior. Então, e também serve para quê? Para moedas, mas desde que elas reflitam as atitudes dos investidores frente à inter-relação das duas economias. Como assim? Eu quero comprar dólar, mas ela não tem uma boa inter-relação com os Estados Unidos. Por exemplo, tem algumas moedas que, por exemplo, Bolívar. A Bolívar é uma moeda que não faz inter-relação com alguns países. Então é difícil você investir nessa moeda. E ela, por exemplo, não pode ser trocada por real, por exemplo, um Bolívar. Então você tem que usar lá na Bolívia mesmo. Então, quando você vai fazer um tipo de compra de moeda, com esse pensamento de manter por mais tempo, tem que ser um país que faça inter-relação com o seu. E ele possa ser trocado, possa ser cambiado no seu país. Entendeu? Então vamos lá. A segunda tendência agora. A ascendência intermediária.
e ela tem uma média de 6 semanas a 9 meses. Essa intermediária, ela é a mais importante assim no meu ponto de vista, porque assim, ela não é nem aquela muito longa e nem é muito curta, mas ela tem uma grande chance de ser mais assertiva quando você trabalha a favor da tendência. Vou explicar melhor. As tendências intermediárias anticíclicas são tipicamente muito enganosas. Muitas vezes são baseadas em hipóteses muito confiáveis, porém falsas. Como assim? Foi o que eu disse. Elas são mais assertivas, mais confiáveis, só que contra o ciclo elas são erradas. Se elas forem mais assim a favor da tendência, elas tendem a ser mais assertivas. Então, só para deixar para quem não sabe o que é anticíclica, uma política econômica anticíclica consiste no conjunto de ações governamentais voltadas a impedir ou minimizar os efeitos do ciclo econômico. Então, é só para deixar essa informação aí para vocês que não sabem bem o que é o anticíclica, é mais ou menos isso. Então, essa tendência intermediária, ela a favor do movimento, quando você identifica, por exemplo, dá um exemplo no trader, quando você vê que no day trade ela está tendo uma tendência no diário de alta, provavelmente a de 60 minutos, a que seria, vamos por assim, intermediária, será mais assertiva se ela trabalhar a favor da tendência inicial, que seria diária. Nesse caso aqui, a gente está falando de 6 semanas a 9 meses, porque nós estamos analisando exatamente o que significa cada uma delas. Então, ele já diz, cuidado, se você for operar intermediária contra o movimento, provavelmente ela vai ser mais errática, ok? Então, vamos dar continuidade aqui. O que seria como eu coloquei aqui a intermediária, eu vou dar um exemplo da intermediária. Uma intermediária que sobe durante um mercado de baixa nas ações. Foi o que eu acabei de falar. Ela tem que tomar um cuidado porque ela pode ser, posso explicar assim, nas ações, que nem assim, né, no mercado ela está subindo, a intermediária está subindo quando as ações estão caindo. Tem que tomar um cuidado. Assim como a tendência de alta está subindo e a intermediária está em baixa. Cuidado também. Então, sempre quando for operar, olhe para que lado que ela está indo e tente operar do lado da direção correta. Beleza? Entretanto, uma intermediária a favor da tendência são mais úteis para a taxa de sucesso nas operações. Foi o que eu acabei de falar. Quanto mais você identificar as intermediárias a favor da tendência, mais chances você tem de acertar as operações. No caso do day trade, eu, por exemplo, vou ser bem sincero, eu costumo operar em tempos gráficos maiores, não só baseado nisso aí, não só baseado na análise intermediária, na tendência intermediária, mas porque eu consigo verificar uns pontos mais claros. E aí, claro, eu já identifiquei a favor da tendência, numa tendência intermediária, que eu vi que no diário está subindo, eu já identifiquei na tendência intermediária que ela também está subindo, as duas estão conversando, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar, na de curto prazo, achar uma entrada que meu stop não seja tão longo. Esse é o jeito que eu faço para operar, mas sempre eu analiso o diário, depois eu vejo como é que está o intermediário, e aí sim eu opero no curto prazo, para ver se eu consigo colocar um stop menor, uma entrada mais rápida e etc. Entendeu? Então, sempre fiquem de olho nessa intermediária. E a de curto prazo, que dura em média de 3 a 6 semanas. Quando eu estou falando nesse exemplo aqui de análise técnica 3 a 6 semanas, é porque a gente está analisando o que significa cada uma delas. No day trade, eu acabei de dar o exemplo como que você pode adaptar essas tendências para o day trade, tá bom? Então, o curto prazo normalmente são influenciadas por novas notícias aleatórias e muito mais difíceis de serem identificadas do que as tendências primárias e intermediárias. Exatamente, as de curto prazo, ou no caso você que opera no 1 minuto, 2 minutos,
elas são mais erráticas, porque qualquer coisa movimenta qualquer coisa, você acaba tomando muitos stops se você não sabe exatamente aonde você tem que entrar, porque elas são mais voláteis, mais rápidas e provavelmente, com certeza, são mais erráticas. Elas não dão uma qualquer coisinha, qualquer notícia, qualquer variaçãozinha, ela já acaba pegando o seu stop ou o seu gain, dependendo da situação. Espero que seja gain. Mas é isso. Sempre foquem em, em tendências maiores para saber para que lado vai o mercado. Beleza? Eu vou falar mais, obviamente, isso aqui é uma aula de estou explicando o que significa cada uma das tendências, mas eu vou ter mais vídeos, mais aulas explicando mais para vocês o day trade na prática mesmo como é que funciona essas análises. Então, em resumo, quanto mais longo for o intervalo de tempo, mais fácil será identificar a tendência. A gente já falou isso e acho que está bem claro para vocês que sempre olhar para o gráfico maior para identificar a tendência e fazer essas operações num gráfico menor. Exemplo: no day trade, as primárias seriam tempo gráfico diário, a intermediária seria de 60 minutos e o de curto prazo seria de 5 minutos. Então, esse é um exemplo, tá? Claro que você pode adaptar, você pode colocar 1 minuto, 15 minutos e 60 minutos, por exemplo, e analisar as três. Eu gosto de usar tempo maior para ter mais acerto ainda. Mas você fica a seu critério querer adaptar, mas sempre tem na cabeça esses três tipos, tá? E aqui eu mostro nesse gráfico para vocês verem, entenderem um pouco o que a gente falou até agora. Essa linha verde seria a tendência primária, que é uma tendência maior, né, mais assertiva, mais fácil de identificar a tendência, certo? A vermelha seria a intermediária, pode ver que ela trabalha mais no meio da verde, ela já é um pouco mais assim, eu digo assim, a favor da tendência, ela tende a ser mais assertiva, entendeu? E a outra que seria, vamos supor assim, a de 5 minutos, que pode ver, ou de 1 minuto, que ela já fica mais assim durante a intermediária. Então, quando vocês forem operar, sempre olhem a tendência maior, tá bom? Então, essa aqui foi a nossa segunda aula. Nós vamos ter bastante aula sobre análise técnica, indicadores. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, faça um favor a si mesmo e a mim. Curta esse vídeo, compartilhe, porque vai me dar mais vontade de postar mais conteúdo, tá, para vocês. Tá ensinando mais tudo que eu sei sobre análise técnica. Eu utilizo hoje, como eu havia dito, o diário, os 60 minutos e tento operar nos 2 minutos, tá? Para poder ficar mais assertivo, 2 e 10 minutos, dependendo do dia. Então sempre tenha isso como base, tá bom? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu preparei com carinho para vocês. Então, até a próxima aula e espero que vocês entendam tudo isso que eu disse, tá bom? Grande abraço.